A profissão de corretor de imóvel é uma das que mais cresce no país. Para se ter ideia, só aqui em Sergipe são 2.962 profissionais ativos no mercado. Esses corretores têm deveres a cumprir, mas também direitos garantidos por lei. E é justamente sobre esses direitos que a gente destaca hoje na edição da TV Cresce. O espaço hoje é dedicado ao corretor de imóveis. Nós vamos conversar com alguns profissionais e saber quais as principais dúvidas que eles têm em relação à atividade que exercem. Bom, meu nome é Antônio Oliveira, meu CRES é número 2051. Minha dúvida é o seguinte, com relação aos pagamentos de comissionamento das imobiliárias com os corretores, por que as imobiliárias que recebem 4% das construtoras só pagam os corretores 1,5%, mesmo a gente pagando os impostos devidos? E se isso tem perspectiva de mudança, se há aumento do pagamento de comissão maior para os corretores? Na verdade, a imobiliária que recebe um percentual a título de honorários inferior a 5% da venda do imóvel, né, do valor geral do imóvel, ela está atuando em confronto com a resolução do COFES, que obriga que qualquer profissional do ramo imobiliário que atue na corretagem obedeça à tabela de honorários homologada pelo CRES, no nosso caso de 5%. A questão de o corretor receber 1,5%, ela não está em desacordo com a nossa tabela de honorários, porque lá prevê que as parcerias firmadas entre pessoa jurídica e pessoa física, elas correspondam a 30% do valor dos honorários. Ou seja, se ela paga 1,5%, é como se ela estivesse recebendo 5%. Esse valor de 30% é um valor negociável, né? O corretor ele pode ou não se submeter a esse padrão. Esse é o padrão mínimo, esses são os honorários mínimos homologados pelo CRES. Quando ele faz uma venda em conjunto com outra pessoa física, há uma alteração nesse percentual, que deve ser de 50% para o corretor e 50% para o outro corretor que atingiu o objetivo, que foi a celebração do contrato de compra e venda do imóvel. O CRES tem a função de fiscalizar, mas também de garantir os direitos de corretores e clientes. E a TV Cresce é mais uma ferramenta para que esse vínculo realmente seja fortalecido. A gente vai conversar agora com o corretor Alessandro Almeida, que tem mais uma dúvida sobre os direitos dos corretores de imóveis. Alessandro, qual é a sua pergunta? Veja bem, a gente primeiro quer agradecer a oportunidade que o CRES está dando, né, para a gente tirar as nossas dúvidas. Existe uma pergunta, é simples, a gente está no dia a dia, isso acontece sempre, mas sempre surge dúvida. A responsabilidade da venda é do corretor de imóveis, né? Inclusive ele responde por perdas e danos se alguma coisa acontecer errado e por culpa sua. Havendo a culpa do vendedor, das partes do vendedor ou do comprador pela negociação da venda e por desistência, diz o Código Civil no seu artigo 726 que o corretor tem o direito de receber sim o comissionamento, agindo com diligência, com prudência, da forma que ele deveria agir, e as partes eventualmente desistindo da negociação. O corretor sim tem que desistir, mas isso na prática não acontece. Agora, não existe nenhuma pena, né, para os clientes que não pagam, né, esse comissionamento. Eu queria saber da assessoria do CRES como nós ficaríamos, aonde nós iríamos recorrer para receber esse comissionamento, porque o código diz que nós devemos receber sim, por desistência das partes, a gente fazendo o nosso papel como intermediador, como mediador da negociação e tudo agindo da mais perfeita ordem, mas as partes eventualmente desistindo e aquele trabalho todo que foi feito a gente perde. O código diz que sim, mas não existe pena e a gente não vê na prática os corretores recebendo o comissionamento que lhe é devido. Bem, essa questão ela exige uma complexidade, ela é muito complexa. O Código Civil, que é a legislação que trata do contrato de corretagem, ela diz que o corretor ele obriga-se a
conseguir o resultado para o qual foi contratado. Então, no caso do corretor de imóveis, o objetivo é a celebração do contrato de compra e venda. Uma vez celebrado o contrato de compra e venda, já surge para o corretor o direito da percepção dos seus honorários. Se posterior à celebração do contrato vier a rescisão contratual por vontade das partes, o corretor ele continua com o direito de receber os seus honorários. Contudo, se esse contrato é rescindido pela não aprovação do financiamento, por exemplo, ou porque o imóvel não logrou êxito na obtenção das licenças ambientais, na licença de instalação, o corretor não tem direito à percepção desses honorários. Por quê? Porque o corretor, também previsto na legislação civil, ele tem que se certificar da negociação, de todos as minúcias da negociação. Então, ele não pode prometer ou vender um imóvel que não possui, por exemplo, a licença ambiental, porque esse imóvel é impedido de ser comercializado pela legislação. Então, nessas hipóteses que há uma desistência por um fato de terceiro, como a gente costuma chamar, ou por um evento que o corretor não tinha se assegurado na negociação do imóvel, o corretor perde o direito de de receber esses honorários. Outra questão que precisamos deixar claro também é que por muitas vezes o corretor aproxima o vendedor e o comprador e o negócio não se concretiza imediatamente. E após algum tempo o corretor fica sabendo que aquele vendedor que o contratou e aquele comprador que foi apresentado por ele chegaram e celebraram o contrato de compra e venda. Nessa hipótese, inclusive foi vinculado notícia na revista do Cresce, inclusive com decisão do Superior Tribunal de Justiça, onde o corretor tem o seu direito a perceber os honorários. Por quê? Porque ele aproximou as partes e o negócio se concretizou. São essas duas elementares que fazem com que surja ao corretor o direito da percepção dos seus honorários. Então é importante que o corretor, ao apresentar um imóvel, ao captar um imóvel para venda, documente, faça o seu contrato de corretagem, faça a sua planilha de visita, para que posteriormente, se alguma das partes quiser lesar o corretor e não pagar os honorários, ele tenha documentado como prova para ir até o judiciário e fazer valer os seus direitos e obter os seus honorários justos pela celebração do negócio, que é o de compra e venda do imóvel. O programa de hoje tirou algumas dúvidas dos corretores de imóveis, mas se a sua pergunta não estava aqui, você pode entrar em contato com o Conselho através das nossas redes sociais, Facebook e Twitter, do site www.cresce.se.gov.br e dos telefones 2106-6800 ou 2106-6801. Entre em contato com a gente e tire a sua dúvida. Até a próxima TV Cresce.